Seja bem-vindo, caro telespectador, ao programa Opinião no Feminino, onde discutimos os temas da atualidade nacional e internacional. Hoje vamos fazer a nossa discussão, como tem sido habitual, com a Ana Rita Stola, quem desde já cumprimento, seja bem-vinda. Cumprimento também a Fátima Membir. Fátima, seja bem-vinda. Obrigada, bom. Cumprimento também a Graça Sam, uma cara que desapareceu por alguns meses aqui no programa. Seja bem-vinda, Graça Sam. Muito obrigada, bom dia, boa noite, sei lá. Boa noite. Muito bem, hoje vamos discutir três principais temas, nomeadamente os últimos desenvolvimentos na economia, na relação com o FMI, através dos comunicados que foram libertados pelo Ministério da Economia e Finanças e também pelo Fundo Monetário Internacional. Vamos discutir as movimentações que foram feitas no governo e a morte, como era incontornável, do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. Fátima, hoje começo por si. Vimos esta semana o comunicado que foi libertado pelo Ministério da Economia e Finanças, a apontar que o FMI saúda as decisões que foram tomadas do lado monetário, do lado fiscal, e um elemento importante, já não vai exigir nenhuma outra decisão de correção em termos da forma como a nossa economia estava a andar. Esta quinta-feira chega ao país uma equipe do FMI para tentar se negociar um pacote de financiamento. Qual é a sua opinião? Acha que já estamos a restabelecer a confiança junto desta instituição financeira importante? Muito obrigada, Mucipo, saudar os telespectadores e agradecer mais uma vez o convite para estar aqui e discutir assuntos que têm a ver com o nosso país. Bom, tudo indica que sim. Daquilo que o FMI diz e o próprio Ministério da Economia e Finanças faz questão de publicitar, parece que nós conseguimos recuperar a confiança do FMI e me parece que sim, pelo fato de que uma das grandes exigências que havia na altura era a realização da auditoria, e isto já está a avançar e esperamos que até abril do próximo ano alguma coisa já esteja esclarecida. E este o prazo que o próprio FMI dá para tomar alguma decisão se vai ou não vai efetivamente retornar aquilo que é o apoio financeiro a Moçambique e desta forma indiretamente incentivar a que os doadores ou parceiros do apoio programático possam voltar a apoiar o orçamento do Estado. Portanto, eu penso que o FMI, como um parceiro, fez a sua parte, aquilo que demandava, achou que está respondido e finalmente toma a sua posição. Agora, eu acho que para nós como moçambicanos este não é o fim, ainda há muito mais a fazer, mas eu olho para esta posição do FMI claramente que nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom, sobretudo numa altura em que uns bons 20 bilhões de dólares norte-americanos vão ser investidos e com o potencial de gerar outros bilhões de dólares daqui a mais 5, 10, 15, 20 anos, por aí em diante. Há uma análise política da situação que exatamente, também mas dizia Fátima que, independentemente disto, nós como moçambicanos ainda há muito por fazer. Exato. Eu queria que desenvolvesse isso. O que ainda temos que fazer? Sim, o que nós temos que fazer é, os resultados da auditoria, porque o FMI está satisfeito que a auditoria há de vir explicar o que aconteceu. Agora, a nossa parte é do que aconteceu, o que é que nós precisamos de fazer para evitar que situações similares voltem a ocorrer, porque nós não podemos continuar a ser um país onde, primeiro, a culpa morre solteira, é um aspecto muito importante. O segundo aspecto é que mecanismos ou instrumentos nós adotamos para evitar que governos que vierem no futuro possam efetivamente não enveredar por estas práticas. Portanto, há um certo limite que é dado ao governo de autonomia e porque o governo administra ou gere as questões do dia a dia e nem sempre o Parlamento tem acesso a isto, é importante que se criem mecanismos de que qualquer decisão importante como esta de endividamento, independentemente dos montantes, pelo menos seja informado ao Parlamento. Portanto, eu penso que aqui há lugar a algumas
reformas legais que deverão ser feitas para evitar que isto aconteça. Nós estamos a dizer que o Parlamento tem que ingerir naquilo que é que são as competências do governo, mas o Parlamento tem que estar mais por dentro. Lembremos que o Parlamento é o legislador, mas também é o representante dos moçambicanos na fiscalização da ação governativa. Portanto, é do interesse dos moçambicanos saber o que é que o governo faz, que tipo de endividamentos contrata, para que finalidade, com que pressupostos. Então, eu penso que esta há de ser uma oportunidade para nós quebrarmos definitivamente o ciclo da má governação, o ciclo da impunidade, o ciclo de um processo governativo não participativo. Não participativo é no sentido de o povo, os moçambicanos que pagam impostos, os moçambicanos que são acionistas deste Estado, que inclusive deram o seu voto de confiança ao governo, tem que estar a par do que acontece. Portanto, a questão de transparência, temos que sair do secretismo, temos que sair daquela ideia de que o Estado pertence a alguns, para nós também mudarmos um pouco a nossa maneira de ser e de estar e, sobretudo, a maneira em que os detentores do poder público gerem a coisa pública. Muito bem, Fátima. Graças a Sam, qual é o significado político que este comunicado do governo, através do Ministério da Economia e Finanças, e a seguir o comunicado do FMI, considerando que temos uma equipe esta quinta-feira a tentar renegociar os fluxos que haviam anteriormente? Que significado, que mensagem é que estes comunicados passam para a sociedade? Eu acho que é na mesma senda do que a Fátima estava a trazer aqui. É uma demonstração, vou dizer honestamente, de que quem conta não é necessariamente o cidadão, não são os cidadãos moçambicanos, porque os cidadãos moçambicanos, desde o primeiro momento que foram demandando respostas para tudo quanto está por detrás do problema em que nos metemos, e nunca houve respostas. E quando aparece o FMI dando praticamente uma carta branca para que tudo volte à normalidade, e é como se fosse um aliviar de uma carga. Isso para mim é preocupante, porque estamos a ver os pesos de quem realmente conta. Os cidadãos, a voz dos cidadãos não é tão representativa numa sociedade em que nós dizemos que o povo é quem manda, o povo é quem é o patrão. Em função disso, a preocupação maior é aonde é que vamos, então, a partir daí? Esses interesses que têm sido os interesses do FMI, será que estão alinhados com aquilo que são os interesses dos cidadãos, em termos de pensar as prioridades, em termos de pensar o modelo de desenvolvimento que nós realmente queremos? O que é que esse aval, essa carta que está sendo outra vez dada pelo FMI, traz que vai beneficiar os moçambicanos? Ou será realmente o abrir as portas ou criar a plataforma ou a ponte necessária para que a implementação dos interesses maiores aconteça? Tem uma questão que eu levantava nos debates anteriores, do tipo, era muito importante ver que pressão é que o FMI está a fazer e os Banco Mundial estão a fazer contra os bancos que permitiram que Moçambique se endividasse, porque o cidadão, quando vai ao banco e não tem garantias suficientes e não está em condições de responder à taxa de esforço do seu endividamento, não lhe é dado o crédito, não lhe é dado o financiamento. Como é que os bancos, a nível internacional, enforcam uma nação como Moçambique, um país em vias de desenvolvimento, um país com tantos problemas que tem? Quem assume a responsabilidade e quais são as penalizações que vêm para esses bancos? E não vou dizer somente bancos, desses governos também, porque esses governos que hospedam esses bancos ganham interesse. Esses bancos pagam impostos nos seus países e se são impostos que vêm de ilicitudes, o que é que o FMI tem a dizer e o que é que esses governos têm a dizer? Mas, eventualmente, a auditoria vem nos indicar qual for o papel de cada um dos intervenientes em toda a cadeia. Tomara que sim, tomara que sim. O problema é que nós aqui em Moçambique temos também dificuldade em acreditar que as nossas instituições possam nos trazer
respostas credíveis. A auditoria, sim, é uma coisa, porque é uma auditoria forense, mas a questão das nossas instituições em ter que fazer dos resultados da auditoria um plano de ação concreto que possa fazer mudanças. Eu acho que temos uma oportunidade muito grande de realmente dizer quem somos como instituições que representam o nosso Estado e de que forma é que vamos atrás dos assuntos para poder resolver e trazer uma credibilidade não para o mundo fora, mas para nós como cidadãos. Muito bem, graças a Deus. Ana Rita Stoll, com base na leitura que fazemos destes dois documentos, podemos dizer que a partir do próximo ano temos as relações restabelecidas entre Moçambique e o FMI e, através disso, os outros parceiros de Moçambique podem retomar a relação normalmente como no passado. Boa noite, telespectadores, boa noite, colegas. Eu, aos poucos, prezo a minha cidadania, gosto de ser o que sou, gosto de ser moçambicana. E eu dizia, nós somos membros de pleno direito do FMI, um país. Eles, a Fátima está a dizer, eles sabem que Moçambique é um país viável. Tem tudo para sair do subdesenvolvimento. O que nós estamos, a nossa preocupação é a abordagem que é feita para que efetivamente deixemos de parecer um país que, ao invés de se preocupar com o desenvolvimento, andar a resolver problemas alheios a essa agenda. Este, para mim, é que é o problema. Mas eu já dizia em vários debates que eles sabem que precisam do nosso país. E não restam dúvidas, estão aí. Agora, quando se é membro de uma organização, há direitos, há deveres. Então, não restam dúvidas que tenha que se exercer uma grande pressão para o governo do dia para entrar e ir ao encontro dos direitos e dos deveres que tem como Estado. E acho que é isso que está a acontecer. Quanto ao resto, eu não ia fazer muitos comentários. Primeiro, porque eu sempre disse que é preciso muita prudência. E, a nível da Assembleia da República, nós temos uma comissão parlamentar de inquérito que está já no fim. Hoje é dia 30 de novembro e o prazo era mesmo o mês de novembro. Portanto, eu quero crer que a partir da próxima semana haverá já matéria para entender, cada um de nós entender melhor e tecer as considerações que julgar pertinentes, mas nem tudo isso anula aquilo que é a Comissão de Inquérito Independente, né? A auditoria independente, que é outro nível de preocupação que o nosso público tem e ter maturidade para ir analisando, colhendo experiências de outros países. Eu, curiosamente, estava a escutar os canais noticiosos hoje a falarem, a comentarem o que disse o presidente da Assembleia Nacional de Angola, que está cá. E retive uma das partes que disse que foi uma oportunidade também para aprender com Moçambique como gerir essa situação de dívida. De crise financeira, situação de crise financeira. Retive essa parte, ainda não li muito, estava a escutar. Portanto, eu acho que é uma escola. Governar é também uma escola. Não vejo que... Em que se cometem erros, mas também agora, acertos. O importante é saber levantar e caminhar. Recordem-se, colegas, que para se governar, para o governo de hoje, do dia estar a exercer o poder, apresentou um programa quinquenal que desde o início do mandato, deste novo ciclo, estamos a discutir questões adversas, que não tem nada a ver com as propostas que Moçambique tem para desenvolver e sair dos níveis de pobreza e desenvolvimento humano que hoje apresenta. Portanto, esse anúncio é uma boa notícia. É uma boa notícia para todos nós. Nós devemos estar, como já disse, precavidas para que, da mesma maneira que temos alertado, a sociedade civil faz, o Parlamento faz através dos grupos parlamentares e outros atores da sociedade fazem barulho.
fazem barulho. E não é novidade nenhuma que Moçambique é membro do Protocolo Internacional de Transparência e Integridade. Nós todos sabemos. Já foi ratificado esse protocolo. Então, há muita coisa que existe que tem que ser feita e é de interesse da maioria, mas que tem que se exercer esse mandato. Eu acho correto a nossa sociedade civil continuar a pressionar, e nós também, como representantes do povo, sabemos que nós temos 3 papéis ali: legislar, representar e fiscalizar. Então, temos que fazer os 3. Muito bem. Fátima, vamos olhar tentar olhar para as decisões que o FMI saúda. No caso, fala da austeridade, mas já há aqui situações que não são apontadas, mas o papel, se calhar, tão relevante do novo governador do Banco de Moçambique. A sua entrada falou de que não se iria proteger mais os preços, intervencionou 2 bancos, o nosso banco e o Moza Banco, no caso, e fez um aumento brutal das taxas de juros em 600 pontos base. Portanto, são custos tão penosos para a sociedade. Serão estes sinais, evidentemente, que agradam o FMI para que agora haja este relançamento na relação? Bom, se nós formos a ver a intervenção do FMI ao nível internacional, nós vimos que sempre tem essa tendência de criar apertos, sim, de medidas gerar, restritivas. Exatamente, incentiva muito a medidas restritivas. Em alguns casos até justifica-se de facto. No caso de Moçambique, que é um país que o orçamento do Estado, que é bastante dependente daquilo que são os financiamentos, o apoio externo, e depois também os impostos que o país arrecada dependem também muito daquilo que é o comércio externo, e neste momento nós estamos a importar, nós estamos a exportar a níveis significativos, e não me parece que haja uma visão muito clara de como é que nós lidamos com questões de crise. Por exemplo, este não era o momento de agravar as taxas de importação, se calhar até seria o momento de aliviar um pouco para permitir que a autoridade tributária ganhasse alguma coisa, mas pronto, essa é uma outra discussão que faz parte da discussão de medidas. Portanto, olhando para a dinâmica, para a lógica, não é, do nosso financiamento do orçamento do Estado, nós vemos claramente que não temos outra medida senão apertar o cinto, porque o pouco que sobra, que é dos impostos que são pagos internamente, das poucas empresas que funcionam, do salário dos trabalhadores, não é suficiente para todas as necessidades. Para responder àquilo que são as necessidades do país. Então é preciso apertar o cinto. Significa que aquelas despesas que podem esperar, que não são urgentes, não são tão importantes no momento, podem ser adiadas e priorizarem-se aquelas que são realmente bastante importantes. E também é preciso que de forma rigorosa se olhe para aquilo que são as despesas, portanto, que o próprio Estado tem. E nós discutimos ao longo de muitos programas que passaram por aqui, a questão do orçamento do Estado, que apesar de ter sido haver esta lógica, ou esta ideia, ou este princípio de austeridade, claramente ele não é austero, porque continuamos a ver que não há clareza sobre onde é que nós cortamos, onde é que retiramos. Há gorduras que continuam ali. Aliás, há algumas questões que temos sobre, por exemplo, nós sabemos que um dos grandes gastos que ocorre também, que pode ser cancelado, é este banquete do final do ano. Será que o Presidente da República vai abrir mão disso ou não? Porque é realmente um custo. Estamos a dar de comer e de beber pessoas que nós poderíamos simplesmente ir brindar com eles com água ou qualquer outra coisa, fazer aquele discurso à nação, e é um sinal claro para nós de que realmente estamos numa situação má, porque muitas famílias vão passar as festas apenas com pão e água. Então penso que o princípio da austeridade estava lá, mas ele não foi muito bem aproveitado. Continuamos a ver que o orçamento do Estado teve alterações, mas aquelas alterações não eram as alterações que nós esperávamos. Não foram equilibradas, pesou mais para um lado. Exatamente. Em relação à questão da intervenção do Banco Central, está claro que nós temos um setor financeiro que, de certa forma, cria especulação no mercado. E se nós olharmos para aquilo que é o nível ou a inflação do país, nós vemos que é uma inflação, eu diria, é uma inflação não real.
não é que é gerada por esta especulação toda. O dinheiro é muito fácil, pelo menos até aquele tempo, muito fácil de ter, muito fácil de lavar. Portanto, nós vemos um setor financeiro que, afinal de contas, no momentos de crise, a realidade vem à tona. Então, não há é uma dinheiro. oportunidade para também consolidar o nosso sistema financeiro. Consolidar o sistema financeiro, consolidar o papel do Banco Central como regulador do setor, porque ao longo destes anos nós notamos que o Banco Central perdeu a sua autoridade como banco regulador. Vimos que várias medidas ou decisões do Banco Central não foram acatadas. Portanto, penso que aqui é um aspecto bastante importante. Mas há uma questão macroeconômica que não é muito bem tratada ou resolvida. É que enquanto nós precisamos do setor privado, sabemos que o desenvolvimento de um país é baseado nas pequenas e médias empresas. O setor privado é que vai dinamizar. Não é papel do Estado andar a pôr dinheiro. O Estado cria facilidades para que o setor privado vá buscar dinheiro e faça os investimentos necessários. A questão é, com todas estas medidas, as taxas de juros muito altas, etc., isso não penaliza apenas a Fátima e outros moçambicanos, penaliza as pequenas e médias empresas. E depois nós temos um Estado que, de certa forma, também concorre para resolver os seus déficits, concorre também com o setor privado. Então, penso que, embora o FMI diga que não vai mais exigir medidas corretivas, eu quero entender no sentido de medidas de política, exatamente, mas eu acho que nós temos que... O FMI está cumprir o seu papel. Aliás, deixe-me citar aqui o Jeffrey Sachs, que disse uma coisa que eu acho bastante interessante. O objetivo do FMI é estabilizar a pobreza. Ok? A estabilidade da pobreza é o objetivo do FMI. Continuemos pobres. E o que eu quero chamar aqui a atenção é: deixemos o FMI com os seus assuntos, está a fazer o seu papel. Vamos sentar como moçambicanos e resolver os nossos problemas. Portanto, se há lugar a medidas corretivas, vamos sentar, discutir. Temos economistas bastantes aqui, alguns até servem ao próprio FMI e ao Banco Mundial. Então, vamos sentar e ver o que é necessário fazer para corrigir os problemas que nós temos na nossa economia. Sem criar danos. Exatamente. E sofremos hoje, já estamos a sofrer, vamos sofrer mais um pouquinho, com a certeza de que, quando sairmos do sofrimento, pelo menos garantimos que não voltaremos a experimentar situações iguais e que nos vão levar ao sofrimento novamente. Muito bem. Graças a Sam, os custos desta crise são tão penosos, como está aqui a dizer a Fátima, e é também esta uma oportunidade para, enfim, reformarmos o nosso sistema, em particular o nosso sistema financeiro, de forma que os erros do passado não voltem a acontecer mais. Eu levantava esta questão de que, quando o FMI elogia decisões, que decisões é que está a elogiar? Está a elogiar as elevadas taxas, a decisão das elevadas taxas de juros, está a elogiar a intervenção em 2 bancos, está a elogiar também a austeridade severa que se viu através do Orçamento de Estado em vigor neste momento. Eu usaria uma expressão talvez não muito politicamente correta, dizer que o FMI e o Banco Mundial são instituições que a gente sabe que agem de forma cínica, porque o que está em causa são os seus primeiros interesses e eles têm patrões. E tudo quanto fazem é em defesa dos interesses dos seus patrões. Os patrões deles são os grandes investidores, em qualquer lugar, são as potências. E os interesses que estão em jogo aqui no nosso país são os interesses das potências, porque quem está no palco a fazer o jogo são as grandes corporações, são os grandes poderes. Na luz do que a Fátima estava a dizer, uma das coisas... Eu estava numa conferência de camponeses a discutir terra e sementes, e uma das coisas que veio à tona é a questão do nosso relatório dos orçamentos familiares, a avaliação da situação da pobreza, que revela que a pobreza está gravosa. Nas zonas rurais. O fosso geral, mas é mais foco nas zonas rurais, naturalmente. A concentração de riqueza, os ricos mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, eu acho que mesmo a intenção do FMI de conter a pobreza não está a conter, porque as pessoas estão a ficar cada vez mais pobres. E isso não é um fenômeno de hoje, a gente já fazia isso na avaliação do MARP, mecanismo de revisão de pares, na Agenda 2025 a gente já vinha discutindo isso, está lá plasmado.
E as dinâmicas que estão agora sendo negociadas e discutidas não estão a focalizar em quais seriam os elementos para nos tirar dessa situação de extrema pobreza ou para nos aliviar dessa situação de extrema pobreza. Porque enquanto nós estivermos a adotar as medidas que não são por si só inclusivas, não vamos encontrar as soluções certas. Enquanto nós não estamos a adotar estratégias que possam fazer com que aquela maioria que está excluída e através da qual a gente é avaliada como um país de extrema pobreza, se estas pessoas, se esta camada continua sem fazer parte do jogo, então não estamos a fazer nada. Quero concordar realmente que esta era a altura da gente sentar e dizer, afinal, quem somos e o que é que nós queremos. As reformas que se possam fazer só são possíveis se nós reconhecermos o nosso erro. Para mim, eu não cheguei a encontrar em nenhum momento uma forma assertiva de pronunciamento do nosso governo, de reconhecer que erramos aqui, ali, assado. A auditoria forense aconteceu porque houve uma pressão externa, necessariamente. Independente. Independente, diria. Não foi porque nós reconhecemos que há coisas erradas que nós fizemos, precisamos corrigir. E onde nós erramos da nossa avaliação é isto, mas precisamos de uma voz, porque normalmente se diz que quando a gente chama uma consultoria, uma auditoria, enfim, a gente já sabe, só precisamos de alguém para nos vir confirmar. Mas nós não assumimos. Fomos muitas vezes atirando fogos, foguetes e não sei o quê, e tentando criar polos de focos de briga e não sentamos para dizer, erramos, os nossos erros são estes, para nós podermos corrigir a ação, tem que ser esta, a estratégia tem que ser aquela. Então, se nós não conseguimos ter esta humildade, estamos a fazer as coisas porque tem, né, uma força com uma pistola sobre a nossa cabeça, com o congelamento de recursos, com a questão de nós não podemos pagar as contas mínimas, isso é que nos colocou na corda bamba. Isso não resolve, porque estamos a fazer porque estamos com medo, estamos a fazer porque estamos a sentir. Então voltaremos a uma atitude, às vezes de arrogância em relação ao cidadão, às vezes de arrogância em relação aos polos de crítica. Então, isto que a Fátima está a colocar, a dizer que era importante que nós sentássemos, que nós debatêssemos, para fazermos isso é preciso reconhecermos que estamos errados e precisamos ouvir as distintas vozes da sociedade, as distintas vozes das pessoas que têm um olhar isento, porque temos pessoas com olhar isento aqui neste país, e podermos pensar com a devida humildade e, de forma humilde, de facto, pensar como podemos começar uma nova caminhada, incluindo aquelas pessoas que são as que definem o lugar em que nós estamos como país. Muito bem. Ana Rita Stoll, quero ouvir o seu comentário em relação a esta necessidade de nós, como país, ajustarmos as decisões que nos são colocadas em cima da mesa pelo FMI à nossa realidade, de forma que o impacto não seja tão penoso sobre as pessoas. Mas também a questão de que, se nós tínhamos margem para essa negociação, considerando os problemas que já haviam. E essa questão que levanta a Graça Sam, o fato de só tomarmos decisões por pressão, quando há pressão, e não ser necessariamente uma decisão genuína, com base nos nossos próprios indicadores. São opiniões, eu acho que tem. A riqueza deste debate é essa, são opiniões. Há muita coisa que está sendo feita, que eu acho, comparativamente com outras realidades similares, é muito diferente. A questão de liberdade de opinião aqui em Moçambique é um facto e vale a pena ouvir. Malgrado se há alguém com a intenção de ignorar a opinião da sociedade civil, eu acho que é muito mau, E é por haver essa preocupação de ir ao encontro naquilo que os que têm que decidir acham que deve ser feito, fazem. E volto a repetir a questão do FMI. Em todos os países, quando se adere a este tipo de organização, há um conjunto de regras. Nós já passamos por programa de reajustamento estrutural neste país. Não é a primeira vez.
sabemos o que é, o povo moçambicano sabe o que é que isto quer dizer. Quais são os custos? Conhecemos, mas ficou claro neste caso concreto que herdou-se uma situação tal que nós precisamos de sair desta para irmos ao encontro daquilo que são os nossos deveres nessas organizações que decidimos aderir. Então não temos muita escolha, também não somos uma ilha, eu quero crer, não somos uma ilha. Agora, ignorar que estamos a precisar de desenvolver, de nos envolvermos um pouco mais a fundo nos problemas que nós temos para sair desta situação é que seria mau. Há tempos no painel dizia-se, ao invés do chefe de Estado ou Presidente da República andar a exortar os moçambicanos para produzir mais, não devia ser assim, porque houve uma parte do debate que nós dissemos. Mas eu digo, no meu trabalho, eu acho que das poucas coisas que me faz gostar de fazer o que faço é quando é o momento de ir trabalhar com o eleitorado na província. Eu vou, há 20 anos que faço isso. Nos distritos, eu acho que não há distrito nenhum de Inhambane que eu nunca fui, que não conheço. Vou, sento, participo, vivo com eles, está-se a trabalhar. Está-se a trabalhar. Ao ritmo desejado? Não, ao ritmo desejado, claro, se há problema de instabilidade militar, como é que as coisas podem circular? A comercialização é fraca, nós todos sabemos, já debatemos isso. Vimos que houve um programa de silos que nem funcionou, que podiam garantir que as populações, como a Graça disse, no campo produz, chega nesta altura nem semente tem, de novo. Quer dizer, para poder ajudar a lançar novas sementes para ganhar esta época agrícola. Então, há tantos programas que estão a andar que devem concorrer, mas eu acho que eu não comungo com muito ceticismo. Eu, mesmo como mãe, na minha casa, eu acho que não sou muito cética. Eu gosto de, cada dia que eu acordo, dizer obrigado, Senhor, porque estou viva, mas ir à luta. E uma coisa que me faz gostar de ser moçambicana é exatamente este espírito. A diversidade de opiniões. Ir à luta e ver como é que a gente sai disto. Agora, o que tem sido feito como um governo, seguimos tudo como Assembleia. Agora, chegamos à conclusão que há lei orçamental que define os limites que podem ser autorizados. E esse assunto não vamos debater mais no painel, porque nós já debatemos, já dissemos tudo. Estamos à espera agora da comissão de inquérito para dizer, afinal, os contornos foram estes. Que nós todos vimos, não se fez, não se pediu autorização, tudo isso já vimos. Condenamos porque o governo foi a Washington, na sua estrutura mais alta. Foi primeiro-ministro, depois foi chefe de Estado, ou presidente da República. Mas eu acho que quando se chegou à conclusão que, este povo tem razão, há qualquer coisa aqui que não está bem, vamos lá tirar as capas de excelências e ir lá e dizer que, de facto, nós temos um problema no país. E foi feito. E agora, acho que devíamos dar um pouco também de força a quem faz isso. E é o momento de criticar. É o momento de criticar, eu concordo. Mas portanto, antes de vir e dizer aos filhos, olha, nós temos eu problemas. Eu estava errado, agora reconheço. Agora reconheço. É que nós saímos, vamos fazer isso. Sim, mas olha que o governo... Sim, e olha que o governo até fugiu à própria Assembleia. Quer dizer, o que nós estamos a criticar é que nós, como moçambicanos, com as instituições que nós colocamos como Assembleia da República, temos que ser prioridade do governo. É isso que nós estamos a pedir. Depois, o resto, é por isso que eu digo, deixemos o FMI lá com os seus assuntos, vamos nós discutir os nossos. Eu estou num sítio que eu posso dizer o que quero, porque me puseram lá. Eu posso. E lá também exigir. Que se há lei, o que é que diz? Limites? Está escrito. Agora, se nós todos estamos atentos ao que diz a legislação, acho que com esta coisa do nosso banco, semana passada, concluímos que há muita coisa que nós não lemos e não conhecemos e ninguém nos informa. Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo, voltamos dentro de instantes para continuarmos o nosso programa. Até já. Domingo
Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa Opinião no Feminino. Desta feita vamos discutir 3 temas, um dos quais é a informação que está a circular, que põe o nome do antigo administrador executivo da Sasol, Mateus Zimba, e o antigo administrador delegado da LAM como suspeitos no caso Embraer, em que provavelmente terão recebido subornos dessa empresa para a aquisição de 2 aeronaves. Fátima, começo mesmo por si, esta informação está a circular, há um documento que foi colocado já pelas autoridades brasileiras, ainda não existe informação suficiente para chegar a determinadas conclusões em relação a estes nomes, mas assim, à primeira vista, considerando que este é um caso que viu a sua investigação profunda a ser feita nos Estados Unidos da América. Vimos que a Embraer chegou a um acordo em que pagou mais de 200 milhões de dólares à Embraer para que este assunto não avançasse, e agora recebemos esta informação de que há, afinal, personalidades moçambicanas que de alguma forma estarão eventualmente envolvidas no suborno. Assim, qual é a sua opinião em relação a este processo que ainda vai, enfim, correr muita tinta? Bom, eu penso que este caso, não sei muito bem qual é a intenção das autoridades brasileiras ao colocarem esta informação no domínio público, se é no sentido de certa forma, se eles vão dar seguimento como instituições brasileiras, uma vez que os americanos fizeram a sua parte e optaram, inclusive, por não revelar detalhes que agora aparecem, são colocados no domínio público. Não sei qual é a intenção, mas eu penso que para alguns casos, como é o caso do antigo PCA, já era quase óbvio o seu envolvimento, porque se formos a olhar para a cronologia que era descrita pela justiça americana e olharmos para a cronologia da governação ou da gestão dele, era muito fácil fazer chegar a esta conclusão. Obviamente que era importante ter algum instrumento que efetivamente nos pudesse dizer que confirmar, e parece que aparece a confirmação. Agora, a grande surpresa, obviamente, é o nome do agente C, muito fora de qualquer suspeita, mas eu acho que estão aqui ferramentas ou instrumentos para que a nossa justiça possa também iniciar a sua própria investigação e que não seja só no sentido de acompanhar, já estamos cansados de acompanhamentos. Acho que só nós, os cidadãos, é que temos que acompanhar o desempenho da justiça, da Assembleia da República ou das instituições. As instituições não devem acompanhar, devem agir perante fatos, que é para poder nos tranquilizar também. Nós estamos cansados de aparecer nos jornais pelas coisas más. Então, nos tranquilizarem no sentido de dizer que, bom, realmente esta informação corresponde, fizemos as investigações e vamos dar o seguimento às pessoas que estão realmente implicadas, e há medidas que são adotadas porque mancham um bom nome e envolve dinheiro público. Claramente estamos a falar de uma empresa que
que funciona com dinheiro público. E depois também nos tranquilizarem se, efetivamente, para nos mostrarem que se é o caso que estas pessoas simplesmente estão mencionadas, mas realmente elas não estão envolvidas. Portanto, nós queremos isto. Esclarecimento da situação. Não ficarem o tempo todo, eternamente, a acompanhar. A justiça não é para acompanhar, é para agir. Então esperamos que agora, com mais estes elementos possa se avançar para alguma coisa. Graças a sua opinião em relação a esta informação. A primeira coisa é que quando se diz, tem aquele ditado que diz que não há fumo sem fogo, não há fogo sem causa. Então já a partir desse pressuposto de haverem documentos já circulando, já tínhamos acompanhado esses espaços, já tinham debatido esse tema quando ele foi despoletado pelas instâncias americanas. Não é a primeira vez que denúncias aparecem de fora, tocando nomes de moçambicanos, e sempre há uma postura de cautela por parte do governo, o que é legítimo. Dizem que até prova em contrário, todos somos inocentes, mas como dizia a Fátima, não é uma questão meramente de presunção de inocência. Sim, pode fazer a presunção de inocência, mas é importante que se faça o devido trabalho para que se confirme a inocência das pessoas, mas também se busque limpar o bom nome do país, se é que isso são calúnias que estão sendo levantadas. E havendo realmente responsabilidades, essas responsabilidades têm que ser colocadas no conhecimento público e têm que se tomar medidas. Eu acho que tudo isto vai ter consequências muito graves para o nosso país. O fato das pessoas, eu sempre, quando estamos nestas questões, olho muito para as novas gerações, para as crianças, para a juventude. Cada vez que abrem o noticiário, eu ouvir escândalos de corrupção, escândalos de, enfim, isto e isto que não está bem, tento pensar e questionar o que é que fica, né? O que que lhes alimenta, o que lhes nutre. A gente vê isso na escala super alta e vê isso no dia a dia, na escola, o professor. Então, que valores é que realmente em que nos vamos pegar, em que esta juventude se vai pegar para poder se guiar? Não estamos muito seguros dos modelos, das boas referências, de quem é a boa referência hoje, porque até as pessoas que a gente quase que punha a mão no fogo, muita coisa que o nome está tocado, é muito complicado. Mas esta situação é uma situação que deixa-nos numa situação mais lastimosa, porque vivemos isto aqui no nosso país e vivemos isto em redor do mundo também. Então a gente pergunta o que é que está a acontecer com o mundo, aonde é que estão os valores, aonde é que nós vamos? Muito bem, graças a Sam. Ana Rita, qual é a sua opinião em relação a estas informações que estão a circular e que colocam o nome de pessoas que tiveram responsabilidades muito importantes no nosso país? Sabe, tocando no que acaba de dizer a Graça, esta é a tal questão da erosão de valores que já vimos aqui no painel passado. Que é triste, né? É triste ouvir dizer que alguns dos nossos concidadãos estejam envolvidos em tamanhas anomalias, mas pronto, também faço fé, mais uma vez, que da última conferência de imprensa que a Procuradoria-Geral deu sobre este assunto deixou-nos com expectativas. E que isso não fique assim, porque já foi dito também aqui, a Procuradoria tem toda a capacidade de agir caso haja provas sobre este tipo de delitos, por um lado. Por outro, serão medidas que encorajam, ou seja, que desencorajam que tamanhos erros se cometam. Porque o escândalo é grosso esse. Quando foi dito, ficamos todos, uau, mas tem agente A, tem agente B, tem agente C, porque foi dito logo na altura. E está todo mundo aí a querer saber quem são. E hoje aparecem a citar já nomes.
Então, eu acho que concordo com as duas colegas. Queremos que isso, de facto, seja levado até as últimas consequências, porque não nos agrada que o nosso país apareça sempre com notícias negativas, e temos muita coisa bonita que está a acontecer neste país que pode ser dito, muita coisa, apesar destes problemas todos. Mas ainda vemos muita coisa que está a acontecer. Eu estou a acompanhar esta coisa sobre a gravidez precoce, a violência contra a rapariga, a adesão que a sociedade tem para debater este assunto. Isto é muito interessante e não se está a mostrar isto. Nós já fomos um dos primeiros países a aprovar essa lei contra o tráfico humano de crianças e mulheres. Parecia uma coisa que não diz nada, mas hoje eu fico tão encantada em ver que, ao nível das províncias, dos distritos, as próprias raparigas já discutem, isso não se publica, não fazem questão de mostrar. Esta semana, acho que é hoje, em algumas províncias está-se a abrir a campanha de comercialização de caju. Eu disse, Deus do céu, andamos a chorar tanto e há muito caju que até há de provocar acidentes, porque também estão a produzir a bebida alcoólica. E está aí, mas isso não se mostra. Agora, quando há esses casos aí, nós temos que começar a dizer, Deus, chega de maldades. Muito bem, Fátima, vamos passar para outro tema, que é a movimentação recente que o Presidente da República fez. Penso que a questão particular aqui é a movimentação do Ministro da Educação. A recondução do reitor da UEM já era mais ou menos previsível. Enfim, a questão do Vice-Ministro dos Recursos Minerais também era mais ou menos previsível. A colocação da deputada e membro da Comissão Política da Frelimo, também por aquilo que vimos, não levantou tanta contestação como a anterior substituição de um ministro, no caso dos recursos minerais e energia. Qual é o seu entendimento sobre estas pedras que o Presidente movimentou, especialmente na educação? Bom, é um pouco complicado fazer essa análise, porque não vejo tanta matéria para que tenha havido essa substituição, a menos que o Presidente da República quisesse imprimir uma nova dinâmica ou não estivesse satisfeito com a dinâmica verificada ao nível da Universidade Pedagógica, porque penso que ao nível do próprio Ministério da Educação, o Ministro estava a levar até certo nível a bom porto aquilo que são as suas responsabilidades, e penso que há questões críticas que ele estava a atacá-las, por exemplo, embora tenha também, no meio de tudo isto, se envolvido em alguma polêmica, como é a abordagem que ele teve em relação à questão do uniforme escolar, que penso que merece uma discussão muito mais profunda, porque há questões muito mais profundas sobre isso. Mas a questão do livro escolar, que é crítico, que nós vimos os livros escolares de distribuição gratuita a serem comercializados na rua, e esta é uma questão que já se tinha tornado uma norma, enquanto os livros não existem, as crianças não têm livros, são obrigados a comprar aquilo que o Estado paga por ele, e ele tinha decidido a ser implacável em relação a isso. Está mais do que claro que, tal como acontece ao nível da saúde em relação aos medicamentos, há uma rede, obviamente, e essa rede não é de pessoas pequenas, certamente, não é? Porque o processo, portanto, de produção, da reprodução do próprio livro e até a colocação do livro penso que está muito bem estruturado e tal, e é fácil identificar quem é quem e resolver o assunto. Então, penso que estas questões, a questão das carteiras também teve uma abordagem bastante interessante em relação a isto, embora eu acho que ainda há mais espaço para fazermos ao nível, aliás, uma polêmica que eu acho que é um aspecto que não foi trazido por ele, mas foi herdado, é a questão de irmos buscar carteiras à China, e o argumento é que é mais barato, mas essa China vem buscar a madeira aqui, vai transformar em carteiras e nos vende. Eu acho isso um completo contrassenso, e eu espero que a nova ministra olhe para esta questão. É preciso mudar isso. Nós temos as escolas técnico-profissionais, temos o Instituto de Formação Vocacional, o INEFP,
que está a treinar pessoas, incluindo carpinteiros, temos madeira no país, porque é que nós não estamos a conseguir construir ou produzir carteiras que sejam suficientes para responder ou apetrechar as nossas escolas? Portanto, penso que ele foi um ministro que tentou resolver o problema da educação de forma estrutural. Ele abriu as portas do Ministério, criou um debate que eu penso que é muito importante, porque não adianta vir com medidas novas para implementar quando houve várias outras medidas que fracassaram. É preciso sentar e perceber o que é que fracassou, por que é que fracassou. Eu penso que ele teve um mérito muito grande por ter introduzido esta discussão, inclusive ter trazido antigos dirigentes à mesa, vários stakeholders, vários interlocutores da sociedade e discutir a questão da qualidade. Eu penso que foi um avanço muito grande. Agora, onde é que correu mal, eu não sei, talvez o mediatismo o possa ter prejudicado. Pode ser que algumas questões internas que não nos tenham chegado como público tenham acontecido e tenham chegado ao Presidente da República e ele tenha optado por isso. Mas eu quero ser otimista e acreditar que o Presidente da República, tendo em conta a experiência que ele teve da Unilúrio, tenha achado que ele fosse uma pessoa certa para continuar, eu diria, as reformas que foram feitas ao nível da Universidade Pedagógica. E é preciso notar que a Universidade Pedagógica é uma das instituições de ensino superior bastante cruciais para o desenvolvimento humano do país. Porque é ali onde... Não se pode minimizar nem tão pouco. Porque é dali onde saem os professores. Nós estamos a dizer que o setor extrativo precisa formar pessoas. Para formarmos pessoas, temos que ter pessoas formadas, professores. Onde vir de onde esses professores? Alguns têm que vir da Universidade Pedagógica. Agora, a questão da qualidade é outra discussão. A UP, nestes últimos anos de gestão com o Rogério Tui, teve avanços significativos em termos de garantir que a UP fosse uma instituição consolidada em termos de meios para funcionar, em termos de pessoal, até certo nível, creio, mas penso que há alguns problemas que foram trazidos da anterior gestão da universidade, que ele não conseguiu libertar-se dela, que tem um pouco a ver com aquilo que é a própria, vamos dizer, eu vou chamar manifesto político, mas sem chamar manifesto político aquele que se apresenta nos pleitos eleitorais, mas é a lógica ou a ideia de que é preciso massificar o ensino superior. Eu penso que é um erro muito grande. O que se tem que massificar é o ensino técnico profissional, as pessoas saberem fazer para poderem empreender. O ensino superior há de ser uma opção. Temos vários países que têm feito isso sem massificar o ensino superior. Aliás, o ensino superior ainda é muito caro em vários países, incluindo os países desenvolvidos, e há muitos que não estão em condições de custear, portanto, o acesso ao ensino superior. Então, eu penso que esta ideia de massificar não é bem assim. Nós estamos a dizer que tem que ser exclusivo, mas temos que dar passos consistentes, com qualidade, e depois formar professores e também usar esses professores, porque nós vimos que o Ministério da Educação não tem estado em condições de usar esses professores, então afeta aquilo que é a qualidade do ensino como todo. Fátima, penso que, enfim, ficaram as ideias essenciais. Graça Sam, qual é a sua opinião sobre estas movimentações do governo, em particular a movimentação do anterior ministro da Educação e Desenvolvimento Humano para reitor da UP? Acho que irei também na linha do que a Fátima estava a colocar. Eu vou dizer que faço parte das pessoas que se embateram assim diretamente com o ministro, quando do assunto que foi polarizado como assunto das saias, das maxi-saias ou das saias curtas, porque infelizmente se desviou um assunto que a gente estava a discutir, que era a questão da educação, a questão da qualidade do ensino, a questão do espaço para as mulheres e raparigas poderem desenvolver o seu potencial no sistema ou através do sistema, e se minimizou a discussão para um assunto que não é marginal, mas poderia ter sido tratado de outra maneira. Mas eu acho que o ministro, na altura, teve uma postura... ele reagiu de uma forma que
na nossa opinião, não foi a mais adequada no primeiro momento, porque o primeiro pronunciamento foi marginal, vou dizer, que procurou dizer que as pessoas estavam fazendo protesto em relação a isto e aquilo, eram pessoas com contas bancárias ou robustas ou por aí fora, que tinham empregos, que não era o que estava em causa, são cidadãos colocando questões à mesa para debate, mas logo de seguida ele abriu espaço para que houvesse diálogo. E tivemos muitos momentos de sentar, o que realmente mostrava que ele estava com abertura para discutir, para buscar soluções com os cidadãos, ou pelo menos com a sociedade civil integrada nesses processos de ajudar a construir uma educação de qualidade no país. Esta mudança nos surpreendeu a todos e continua surpreendendo. E talvez mais do que ficar tentando encontrar os motivos, é tentar olhar o que é que nós podemos fazer no contexto que nós temos. Muitas pessoas não conhecem o novo quadro indicado para o setor, então vai ser também um processo de conhecimento mútuo e tentar explorar que caminhos é que vamos seguir. Eu ouvi o discurso dela, que ela dizia que ia dar continuidade ao que o outro tinha. Mas isso é um discurso político, né? Porque o que é dar continuidade? Dar continuidade ao quê? Porque o outro ainda estava a desbravar a mata, não é? Então, dar continuidade ao quê? Exatamente numa complexidade de coisas entre as quais a Fátima falou. Agora, olhando para a UP, é realmente estratégica. Uma das questões que eu dizia, um dos assuntos que o setor de educação está enfrentando bastante, além do problema geral de qualidade, é como fazer realmente uma educação inclusiva. Parece mentira, mas neste país estamos a encontrar um crescimento muito acelerado de existência de crianças com necessidades especiais de aprendizagem, problemas sérios de desenvolvimento. Em todas as famílias você encontra uma situação de uma criança ou diferentes números de crianças com necessidades especiais e o país não está a fazer nada. Não é? Então, ultimamente começam a surgir movimentos de sociedade civil tentando visibilizar a questão, tentando fazer atos públicos, pressão ao Ministério da Educação, da Saúde e outros setores relacionados para fazer alguma coisa em concreto. É preciso que a gente busque especialização para cuidar dos assuntos que preocupam a pedagogia, que preocupam o processo de aprendizagem, porque é tendo pessoas formadas que a gente vai encontrar cidadãos capazes de tomar conta da gestão do país. Mas realmente eu reconheço o trabalho que foi feito pelo reitor Utui ao longo desses anos, olhando para o lugar onde ele encontrou a universidade pedagógica, sobretudo, e eu tive a oportunidade de trabalhar, convidada a fazer parte do Conselho Universitário em representação da sociedade civil, e estive lá 4 anos, não efetivamente, mas participando em reuniões importantes de tomada de decisão. E eu vi a dinâmica e o modelo de gestão que ele introduziu, de responsabilização a todos os atores, de sair do lugar político para pensar a academia como um lugar de academia, de construção do saber, de as pessoas terem que ser isentas ao pensar o que é melhor. E a responsabilização das diferentes províncias, das diferentes delegações da Universidade Pedagógica, para que pensassem como pensar currículos que pudessem responder às preocupações da região, sobretudo as questões regionais e necessidades regionais, para o avanço da educação, mas também essa questão de quando a UP, ele entrou na UP, a UP estava a fazer as aulas aonde? Em anfiteatros alugados por aí fora, né? Os estudantes não tinham referência de onde é que fica a universidade pedagógica e muitas coisas já avançaram, mas naturalmente, e as mudanças têm que ser graduais, porque também quando chegas como um tsunami, acontecem muitas coisas, aquelas dizem, epa, saiu, por que saiu? E às vezes quando a gente vai gradualmente, ajuda as pessoas a perceberem o que é que tem que mudar e por que é que tem que mudar. Agora, o reitor que entra tem muita base para dar continuidade. E digo mais, tem muitos quadros jovens, inteligentes, capazes de trabalhar com o novo reitor, e vi que tem um projeto aí de descentralização ou de criar autonomias a nível de... É isso que nós queremos, a descentralização, a autonomia. E isso foi um projeto construído ainda com o reitor Utui. Então, ele preparou o terreno para que o novo reitor possa avançar. Eu penso que a UP está privilegiada, eu penso que saiu a ganhar no meio disto. Agora vamos ver o Ministério da Educação, porque é um pouco prematuro começarmos a fazer avaliações. Muito bem, Ana Rita Stoll, qual é o seu entendimento
em relação a estas movimentações? Qual é a lógica, em particular a educação, a movimentação do Ministro da Educação para o reitor da Universidade Pedagógica? Bem, aparentemente movimentações são sempre salutares, né? É um poder discricional do chefe de Estado fazer isso. Ele conhece as peças que propõe e coloca onde e quando. Portanto, acho que é salutar. E alguns concidadãos dizem, pelo menos parece que as coisas já estão a começar. Já temos vice-ministro para recursos minerais, que era uma área que dizia, está evidente que é necessário. E aparentemente houve alguns vice-ministros que foram movimentados para vários setores e ficaram vagas. Fica essa percepção de que o chefe ainda está a arrumar o gabinete. Portanto, quando aparecem movimentações, eu acho que sem querer pensar que algo está errado com esta ou aquela personalidade. Porque o único sítio que eu notei, que pronto, é oportuno, é que eu notei que o professor doutor Utui não se recandidatava. Portanto, havia um movimento para candidaturas para a UP. Portanto, esse caso concreto não deixa nenhuma discussão e as colegas já disseram e reconheceram o papel que Rogério Utui teve na UP, de onde apanhou e onde a UP está hoje. Todos nós devemos aplaudi-lo. Ele deu um grande input, cresceu muito a UP. É verdade que ainda estamos com aquela preocupação em que muitos concidadãos nossos olham para a formação superior mais para progredir nas carreiras profissionais ou salarial, não sei. Não são professores, não têm vocação pedagógica, daí os problemas de qualidade que ainda persistem no nosso país. Mas quanto ao resto, eu acho que é o que foi dito. Ao professor Dr. Ferrão, quando entrou também ficamos muito animados porque ele trazia uma bagagem, uma experiência muito interessante da Unilúrio e como o novo pelouro trouxe a componente desenvolvimento humano, que sempre foi Ministério da Educação, Ministério da Educação, Ministério da Educação e Cultura, técnico profissional e desta vez Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Eu acho que ele começou uma obra muito interessante, que faz com que os quadros profissionais da educação tinham que se ajustar a uma nova forma de ser e estar, que quero crer que a pessoa indicada agora possa, de facto, porque é da família da educação, pelo currículo que ela nos apresenta, é do aparelho. Foi professora, docente da UP, portanto, é pessoa dali dentro que há de ter que ver as várias dinâmicas e aprender um pouco com aquilo que os outros fizeram, que não tem outra maneira hoje, senão seguir esse critério. Muito bem, estamos já mesmo no limite, mas como não poderia deixar de ser, vou dar 1 minuto a cada uma das comentadoras em relação ao desaparecimento físico de Fidel Castro, uma pessoa tão importante, sobretudo, para o nosso país. Lembro-me, Gabriel Mutissa, antigo ministro dos Transportes e Comunicações, que estudou em Cuba, dizia que provavelmente não exista um outro país que, em termos de educação, estendeu a mão a Moçambique, tal como Cuba estendeu em momentos tão importantes logo após a independência. 1 minuto, Fátima, a sua opinião. Realmente é uma grande perda, sobretudo porque nós estamos a falar de uma figura histórica, emblemática, que viveu vários momentos da história da humanidade, digamos assim, e que desde o início da sua juventude, quando ele como foi um combatente pelas causas da justiça, e me parece que ele foi coerente na defesa do sistema que ele achava que era o sistema mais justo, e obviamente que há um misto hoje, que é um pouco o mesmo sentimento que eu tenho, é um misto de sentimentos, porque enquanto ele teve esta veia defensora do sistema social, do socialismo, portanto, em que igualdade para todos, liberdade digital, em algum momento, quando ele sobe ao poder, ele torna-se um ditador e aquilo que são os direitos das pessoas começam a ficar afetados. Então isto dá-nos aquela sensação de, bom, onde é que nós perdemos
o caminho nisto tudo. Portanto, penso que é uma perda muito grande para a humanidade, uma perda muito grande para os próprios cubanos e é uma perda, obviamente, para os defensores do socialismo, obviamente, porque ele continuou, apesar de tudo, a defender que este era o sistema mais justo e teve os seus resultados, se olharmos para aquilo que é o sistema de saúde e de educação que o próprio país teve e que, inclusive, Moçambique se beneficiou bastante dele. Graça Sam, 1 minuto também. Olha, eu devo lhe criticar por ter colocado este tema para falar do Fidel no final, porque isto é um debate ideológico e provavelmente se nós começássemos por esse debate sobre o desaparecimento físico e a significância dele, nós teríamos usado essa discussão para alimentar todos os outros temas que estivemos aqui a discutir, questões todas do FMI, do poder do povo e essa autonomia que nós queremos e o direito de participar e por aí fora. E em contraponto com todo esse legado que ele deixou. Afinal de contas, nós estamos a vir da mesma história. Só que eu acho muito engraçado que temos muito medo e receio de reconhecer que estamos a vir desse passado, desse projeto, dessa visão ideológica. E teria sido interessante, seria interessante que nós, como país, discutíssemos quais são as possibilidades de nós fazermos as coisas boas que Cuba fez, erradicar o analfabetismo, erradicar a pobreza, porque as pessoas não eram pobres, não há pessoas que vivessem sem comer, que vivessem sem saúde, sem educação em Cuba. Isso temos que reconhecer. Agora, não havia magnatas, é verdade, porque não era o projeto que ele tinha concebido e nós estamos a vir dessa história. O que é que fez para nós pularmos dessa história? E há pessoas que não sabem que já pulamos aqui em Moçambique, que quando tu dizes, nós já não somos um país socialista, dizer, afinal já mudamos. Porque as pessoas não estão, porque já não estamos a fazer um debate ideológico e as pessoas que nos lideravam nesse processo hoje escondem as caras e não querem reconhecer que nos trouxeram a independência a partir dessa construção. O que é que nós precisamos resgatar, né, dessa ideologia, dessa filosofia, desse olhar do mundo e aprendermos daí para continuarmos com as coisas boas e pensarmos o que é que não foi bom do processo da Revolução Cubana e pudermos aprender para não reproduzir o que não foi bom. Para mim, esse é um debate que Moçambique precisa fazer. A questão da solidariedade internacional, estamos a dizer o que Cuba fez com Moçambique. Moçambique fez muito também com outros países, mas já não faz tanto. Fizemos muito com o Saara Ocidental, fizemos muito. Quem é que fala da luta do povo saariano hoje, saharaui hoje? Já esquecemos, ninguém conhece essa história e o povo continua lá oprimido, colonizado, oprimido e vivendo em acampamento e a história parece que vai morrer assim. E morrendo essas pessoas que simbolizavam essa solidariedade internacional, hoje só está a contar o dinheiro, com quem eu vou assinar o contrato, com quem eu não vou assinar. É por isso que eu digo que este assunto devia ser o primeiro de debate. A crítica está registrada, Graça Sam. Ana Rita Stoll, 1 minuto também para esse assunto. Fidel Castro. Uma homenagem merecida ao comandante Fidel, por tudo que já ouvi e foi dito. E eu acho que a própria independência nacional, a independência de Moçambique, cruza com a história do comandante Fidel Castro. Os primeiros anos de governação do presidente Samora, nós todos sabemos, eram aquela vivacidade que também se vivia em Cuba. As exigências que os técnicos cubanos, eu sou geração 8 de março, sei muito bem o que estou a dizer, nos sítios onde nós, os próprios moçambicanos, não éramos capazes de conseguir trabalhar, nos sítios mais distantes deste país, lá estavam nossos companheiros cubanos a trabalhar na educação, na saúde, maioritariamente, e até na agricultura. Portanto, eu acho que é uma homenagem. Vamos continuar durante vários dias, meses e anos a pensar no Fidel como um input para a nossa vivacidade. Porque hoje estamos a celebrar o ano Samora Machel e, infelizmente, temos agora a morte de Fidel. E quando se começam a ouvir os discursos de Fidel, desde que se anunciou a morte, só vive este tipo de líderes. E já foi dito, são líderes que fizeram sua história. E eu acho muito interessante a figura enigmática que ele é, que há a contradição. Quando vê as pessoas que falam bem dele e aparece não com a mesma dimensão aqueles que falam mal dele. Isto é Fidel Castro.
Aqui Muito dentro. bem. Resta-me só E por mim agradecer. ele deveria merecer um dia de luto para o povo moçambicano por tudo o que ele fez e o povo cubano continua fazendo por um país como Moçambique. Muito obrigado, Graça Sam, Fátima Mediri e Ana Rita Soria. E assim, caro telespectador que nos acompanhou. Até uma próxima oportunidade.